Essa empresa é considerada uma das maiores administradoras de shopping centers do Brasil. Ela possui uma taxa de ocupação acima de 90% ainda nessa pandemia. E eles possuem planos de expansão, mas não em shopping centers. Nós estamos falando aqui da Allianz Sonae. Olá, eu me chamo Douglas Gomes. Bem-vindo novamente ao meu canal. O canal que ensina você a avaliar empresas na prática e também a reduzir os riscos. E no vídeo de hoje estou fazendo uma análise que foi pedida para mim aqui nos comentários. Foi um pedido de Pedro Sérgio e Rodrigo Isolan. Eles pediram para que eu analisasse a empresa Allianz Sonae e desse a minha opinião. Bom, opinião é muito fácil dar, mas que tal se a gente fizesse uma análise fundamentalista completa dessa empresa? E é isso que vou estar apresentando para vocês nesse vídeo. Então esse vídeo é basicamente dividido em 4 partes. Na primeira parte nós vamos estar vendo a análise mais fundamentalista, onde tiver a parte mais qualitativa, onde nós vemos aqui a taxa de ocupação, nós vamos ver o índice de consumo do varejo aqui no Brasil e ainda o impacto que ocorreu aqui na pandemia. E também nós vamos ver os planos de expansão da Allianz Sonae para o futuro. Depois nós vamos, na segunda parte, nós vamos para a parte de análise financeira, fundamentalista financeira, onde nós vamos ver a taxa de risco para que essa empresa quebre. E depois na terceira parte nós vamos para a parte de precificação. Será que essa empresa está cara ou barata? Eu sei que é o que vocês gostam de ver. E para a quarta parte nós vamos ver algumas variáveis aqui que podem fazer com que o preço dessa ação suba ou, no caso, que ele despenque ainda mais. Mas sem mais demoras, vamos para o vídeo. A Allianz Sonae é uma empresa que atua no ramo de administração de shopping centers, que nasceu a partir da fusão das empresas Allianz Shopping Centers e Sonae Sierra Brasil, em agosto de 2019. Essa fusão deu origem à maior administradora de shoppings do país. O foco deles é em shoppings considerados dominantes, isto é, com um apelo junto ao consumidor em áreas populosas. A nova companhia conta com um portfólio de 40 shoppings em 12 estados e também no Distrito Federal. São 1,4 milhão de área e cerca de 7 mil lojas, que oferecem ao público um mix que atende a diferentes perfis, hábitos, regiões e classes sociais. Legal, mas vamos ver agora aqui uns dados mais macroeconômicos e microeconômicos para a gente analisar um pouco mais como está essa empresa e como está também a indústria. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é o índice chamado PMC, que eu peguei direto do IBGE. Vocês conseguem ver aqui na frente aqui o gráfico e vocês podem ver que teve um impacto gigante do consumo no varejo em abril de 2020. Basicamente, esse gráfico mostra o volume do comércio varejista. E depois vocês conseguem ver que em maio, junho e julho, no caso, esse valor ele começou a ser retomado a valores considerados normais. Então, se no caso a gente pensar que os valores para o futuro daqui para o final do ano continuarem os mesmos que o ano passado, nós vamos ter um impacto de receita anual se considerado em 2019, se no caso fosse tudo normal. Mas por que nós queremos ver justamente esse dado? Pois afinal, quem é cliente da Allianz Sonae, no caso, são os varejistas, são as lojas. Se as lojas não vendem, você não vai ter, no caso, lojas dentro do seu shopping e você também não vai conseguir pegar os seus aluguéis dos seus clientes, o que no caso vai gerar a receita dessa empresa. Por isso é tão importante verificar esse indicador. Mas agora vamos para indicadores mais microeconômicos, indicadores, no caso, que são específicos da empresa. Pessoal, se você já gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e também se inscrever no meu canal. Apenas dessa forma o YouTube vai continuar recomendando meus vídeos para você. Mas agora aqui vamos voltar para o vídeo. O primeiro indicador que estou mostrando para vocês aqui é a taxa de ocupação. Normalmente, quando você pensa que aconteceu a pandemia, que a maioria dos shoppings estavam fechados, você deve imaginar que a maioria das lojas devem ter se mudado, devem ter fechado. Mas vocês conseguem ver aqui no gráfico que através de uma gerência muito positiva da Allianz Sonae, eles conseguiram manter essa taxa de ocupação alta. Se vocês conseguirem ver aqui no gráfico, no quarto trimestre de 2019, eles tinham uma taxa de ocupação de 96,7% e agora no segundo trimestre de 2020, eles tiveram uma pequena redução e estão em 95,2%. Houve uma pequena redução, mas não é um impacto gigante.
O que eles fizeram foi a redução, no caso, desses aluguéis em meses, no caso, mais críticos, o que fez com que essas lojas permanecessem dentro do shopping, o que foi, no caso, muito positivo. E vamos ver agora outras estratégias que eles estão fazendo para expandir. A primeira, no caso, é que eles criaram uma diretoria de produtos digitais e omnichannel. O que é omnichannel? É quando você liga a parte física com a parte digital, que no caso aqui é muito positivo. Essa notícia, no caso, foi lançada algumas semanas atrás e nós podemos ver alguns resultados nos próximos releases dessa empresa, provavelmente no terceiro trimestre ou, no caso, no release anual. Mas também eles estão expandindo para outras áreas, o que eles chamam de projetos multiusos, onde o shopping é o principal ativo. Então, segundo seu último relatório, eles já estão com 6 projetos assinados e 12 em negociação. E como vocês podem ver aqui, esses projetos vão do ramo residencial, hotel, hospital e também corporativo. Mas a maior vantagem disso, no caso, é que você está colocando novas fontes de renda para a empresa. Ou seja, você não está colocando todos os ovos numa cesta. O que no caso vai melhorar a empresa, vai reduzir os riscos e vai trazer novas fontes de renda. O que também é muito positivo. Mas agora chega dessa parte aqui e vamos para a frente do computador nas minhas planilhas que eu sei que vocês gostam. Então pessoal, estamos agora aqui na frente da tela do computador para fazer essa análise. Antes da gente iniciar, apenas disclaimers que eu gosto de mostrar sempre no início aqui para vocês, como sempre tem pessoas novas aqui no meu canal. Nas minhas análises eu comparo com empresas semelhantes, como aqui estou comparando com a BR Malls e com a Iguatemi, para a gente poder fazer uma comparação apples to apples. Como segunda parte aqui, o meu Excel é todo em inglês, pois no caso eu trabalho aqui nos Estados Unidos. Então quando vocês verem ponto, na realidade é vírgula. E quando é vírgula, no caso é ponto, no caso para o Brasil. Então como vocês podem ver aqui, no preço da Aliança Sonae é 26,69. No Brasil você escreveria 26,69. Apenas para vocês não se confundirem. E como terceira parte aqui, que todos os números nessa parte de dados, em seguida aqui, estarão em milhares. Isso significa que a receita líquida da Aliança Sonae aqui não é 952 mil, mas é 952 milhões. Feito isso, vamos começar a análise. Então aqui, primeiramente, nós vamos verificar quando deu o pico da ação e quando deu o fundo da ação, ou seja, antes e depois da pandemia. Exatamente depois da pandemia. Antes aqui da pandemia, a gente conseguia ver o preço dessas ações aqui em 19, 57, 54 e depois 7, 27 e 21. No caso, isso aqui é uma redução, uma porcentagem que caiu praticamente em torno de 60%. Todas elas reduziram basicamente a mesma coisa. Mas o interessante é quanto que elas já retornaram. E para isso, no caso, você consegue ver aqui uma relação com o preço atual. E aqui eu coloquei quanto que ainda falta para essa empresa, no caso, retornar ao seu valor original. Então aqui falta 96% para a BR Malls, 58% para o Iguatemi, foi uma empresa que no caso já voltou muito mais rápido que as outras, e da Aliança Sonae 106%, é a empresa que mais no caso tem valores a retornar, tem no caso o preço da ação para retornar. Agora vamos aqui para a parte de dados. Nessa parte de dados aqui vocês conseguem ver dados que eu retirei diretamente dos relatórios financeiros das 3 empresas e também diretamente do Status Invest. Aqui no caso eu marquei algumas coisas específicas, afinal são muitos dados e se vocês quiserem vocês podem fazer um pause no vídeo para analisar com mais atenção. Mas aqui eu quero falar 3 coisas específicas antes da gente ir para frente. A primeira coisa delas no caso, para vocês se atentarem à receita líquida aqui e a comparação com o número de shoppings. Como nós sabemos, a Aliança Sonae é uma das maiores administradoras de shoppings do Brasil com 40 shoppings. A Iguatemi tem 16 e a BR Malls tem 32. Mas quando nós comparamos com a receita, e no caso essa receita dos últimos 12 meses, ou seja, o terceiro trimestre de 2019 até o segundo trimestre de 2020, nós vemos aqui que no caso a receita por shopping aqui ela é no caso muito menor para a Aliança Sonae. O que nós não sabemos ainda se no caso no terceiro trimestre de 2020 já estava contado a fusão que eles fizeram naquela época. Por isso que pode ser que esse valor seja um pouco menor. Isso no caso nós vamos ver com mais atenção no release do próximo trimestre. E aqui no caso vocês podem ver essa diferença entre essas 3 shoppings aqui. Na segunda parte, nós vemos aqui a diferença entre o ativo e o passivo circulante. Depois nós vamos ver um índice de liquidez específico para isso. Mas aqui você consegue ver que em ativo circulante, a Aliança Sonae tem muito mais do que
as outras empresas quando nós comparamos. E no caso, aqui a gente consegue ver rapidamente que é 1,5 bilhões de ativo circulante, que é muito semelhante a BR-Malls, mas quando nós vemos a relação com passivo circulante, basicamente é quase o dobro. Que no caso é muito bom isso daqui. E a mesma coisa quando nós vamos verificar aqui a relação de ativo total para, no caso, passivo total. Por que é importante? Porque no caso nós sempre queremos ver a capacidade dessa empresa em gerar novos ativos com o total de passivos que ela possui. Mas agora vamos aqui para uma outra análise que eu sempre faço e eu sei que vocês gostam, é a análise de sobrevivência e mais para a gente ver a margem dessas empresas aqui. Nesse aqui eu vou destacar 3 pontos. Se vocês quiserem, vocês podem fazer 3 a 4 pontos. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um pause no vídeo aqui também. A primeira que eu gosto de começar, eu já falei anteriormente, é a parte de liquidez corrente. Por que é importante de saber a liquidez corrente dessas empresas? Vamos fazer uma analogia aqui. Basicamente, você pegue as suas dívidas que você tem hoje como pessoa física e venda todos os seus carros, venda seu celular, venda seu computador, venda tudo que você possui hoje de parte física. Você consegue pagar todas as suas dívidas se você vender tudo que você possui? Se você consegue, se você consegue exatamente equalizar, você no caso tem uma liquidez corrente de 1. E no caso é isso que nós queremos ver para as empresas. Nós queremos ver se todo ativo que ela tiver, se ela vender todo ativo, ela consegue pagar todo o seu passivo. E no caso aqui nós estamos analisando a parte de circulante, o ativo circulante e o seu passivo circulante. Por isso que é importante se todos os seus ativos de curto prazo pagam todos os seus passivos de curto prazo. E aqui no caso nós vemos que a Allianz Sonae tem uma liquidez corrente invejável de 6,44, muito maior que as suas, no caso, concorrentes aqui do mercado. Quando nós falamos a liquidez seca, aqui no caso a gente coloca estoques, e essas empresas não têm estoque, é por isso que no caso é semelhante essas duas liquidez. Quando nós falamos em liquidez imediata, nós estamos falando apenas do seu caixa. E no caso, novamente, a Allianz Sonae mostra um caixa muito mais forte que as outras empresas. E aqui nós vamos também ver a parte de margem EBITDA e margem EBIT. Quando nós vemos, no caso, essas duas margens, eu peguei aqui e eu fiz uma média do mercado entre essas 3 empresas aqui. A média, no caso, é entre 45% a 57%. E nós conseguimos ver que essa empresa Allianz Sonae, ela está, no caso, na média do mercado. Maior que a BR-Malls, um pouco menor que Iguatemi, aqui, porém está na média, que no caso é uma coisa boa. E são margens muito boas para você ter, 54% e 36% na parte de EBITDA e na parte de EBIT. Mas agora o que nós vemos aqui, nós vemos o maior impacto na parte de lucro líquido, onde ela tem um lucro líquido de 12,51%. Por que é importante você ver aqui no caso o lucro líquido? Porque no caso você quer que ela, se você quer dividendos, você quer um dividendo que no caso seja menor que o seu lucro por ação. Afinal, você quer que a empresa tenha consistência no pagamento de dividendos futuros. Mas aqui, no caso, a empresa não paga dividendos. Mas você deve estar se perguntando por que essa empresa tem um lucro líquido menor? E no caso, isso pode ter diversas variáveis. Uma delas é que a empresa está em crescimento, no caso ela está expandindo muito mais. Como vocês viram anteriormente, antes dessa análise, os seus planos de expansão. Então, se a empresa está expandindo muito mais, no caso, possivelmente você vai ver um valor maior na ação. E no caso vai ter um valor menor na margem de lucro líquido. Agora vamos para a outra parte da análise também de resiliência, que eu chamo aqui da chance dessas empresas quebrarem. No caso dessa análise, a gente criou um score, e o score se chama Altman Z-Score, onde nós pegamos 5 diferentes variáveis e com isso nós criamos uma nota, nós criamos um score. O que nós queremos nesse score é um valor acima de 1,8. E aqui nós verificamos que o BR-Malls tem o menor score, no caso está um score que já está na área mais amarela, onde você precisa ter um pouco mais de atenção. O Iguatemi está com um score muito positivo aqui, no caso acima de 1,8, que no caso nós vemos uma coisa muito boa para esse shopping. E quando nós vamos na Allianz Sonae está em 1,57, o que não é ruim, mas também é um pouco alarmante, pois afinal é menor que 1,8. É algo que nós vamos, no caso, se preocupar? Não, eu acredito que não. Essa empresa não tem muita chance de quebrar no curto prazo, porém é bom nós verificarmos se esse valor vai, no caso, crescer conforme nós tivermos os próximos releases
seguintes aqui do terceiro trimestre e também o release anual de 2020. Mas agora vamos ver aqui outras análises de crescimento que eu vou mostrar para vocês por que no caso o Allianz Sonai está com um crescimento tão alto em comparação com as outras. Como você pode ver aqui, o BR Malls teve um crescimento aqui muito insignificante perto das outras. Vocês conseguem ver um CAGR aqui da parte de receita de 1%, e no caso quando nós vamos para a margem operacional, também nós vamos verificar o seu fluxo de caixa operacional e seu fluxo de caixa na parte de investimento. Nós vamos ver aqui valores que não são muito, no caso, agradáveis aos olhos dos investidores. Mas quando nós vamos ver o Iguatemi, ele está, no caso, crescendo a valores de mercado, 5, 7, 17, 4%, e quando nós vamos ver a Allianz Sonai, estamos vendo 18%, 30% e 75%, e aqui no caso a parte operacional do EBITDA não coloquei. Por que eu não coloquei? Porque esses valores estão muito grandes, é por causa da fusão que eles tiveram. Quando você teve uma fusão agora em agosto de 2019, você praticamente colocou duas empresas em uma, e com isso você teve um crescimento muito maior de receita, um crescimento muito mais na parte de fluxo de caixa operacional e um crescimento muito mais na parte de investimentos. No caso aqui, nós temos que analisar o futuro agora para essa empresa. E agora aqui nós vamos para a parte de valuation, a parte que vocês gostam de ver se essa empresa está cara ou se essa empresa está barata. Então, como primeira parte aqui, nós vamos verificar o valuation atual dela, que no caso é o preço multiplicado pelo número de ações que tem no mercado, e também nós vamos comparar isso com o book value, o valor contábil, quanto que essa empresa vale no papel. Por que é importante nós verificarmos isso daqui? Para verificar se a empresa hoje está valendo menos do que ela vale no papel. Se ela está valendo menos do que ela vale no papel, significa que é um valor, uma empresa que ela está abaixo de valor de mercado. Então aqui nós vemos a comparação, e eu criei aqui um indicador que se chama Price to Book, que nós fazemos a divisão do valuation atual dividido pelo book value. Então nós vemos aqui um valor menor para o BR Malls, no caso quando é valor abaixo de 1, ela está abaixo de valor de mercado. Então o BR Malls está abaixo de valor de mercado, o Iguatemi no caso estaria 2 vezes acima do seu valor contábil, desculpa, é valor contábil, não valor de mercado. Estaria no caso valendo 2 vezes acima do seu valor contábil, afinal você consegue ver que o valuation é de 6 aqui, e quando o book value é de 3, e quando nós vamos para o Allianz Sonai, a gente vê um score, a gente vê um indicador aqui de 0,94, ou seja, está quase valendo o seu mesmo valor na contábil. A gente vê aqui que o valor de mercado é de 7 e o valor contábil é de 7,5, ainda abaixo do seu valor contábil, o que no caso mostra que ela está barata se a gente verificar apenas esse indicador. E agora nós vamos dar uma outra análise em outro indicador que as pessoas gostam de olhar, o indicador PL, e porque muitas vezes ele pode enganar e também pode fazer com que uma análise não saia na perfeição quando você olha apenas esse indicador. E por que eu falo isso? Porque se você olhar aqui o indicador PL do Allianz Sonai é 59, enquanto do Iguatemi é 24, o BR Malls é 34. E no caso o PL dessa indústria está mais ou menos em 30, 31. Se você olhar apenas esses dois indicadores, você vai verificar aqui, vai pensar o Allianz Sonai está caro, enquanto as outras empresas aqui estão baratas ou estão no preço. Mas por que no caso esse indicador pode enganar algumas pessoas? Porque esse indicador também mostra a expectativa de crescimento futuro de uma empresa. E se você analisar simplesmente esse indicador, você pode, no caso, deixar de lado uma empresa que pode ser muito boa para o futuro. E por que eu falo isso? Porque agora nós vamos fazer uma análise que é uma análise de múltiplos, onde a gente pega também o EBITDA, o EBIT, a receita, e eu também coloquei o PL para vocês fazerem aqui, para vocês verificarem essa comparação. Então, na primeira parte aqui, vocês conseguem ver os múltiplos específicos da Allianz Sonai, e aqui do lado vocês conseguem ver os múltiplos que são a média do mercado. Com isso, nós conseguimos ver se essa empresa está cara ou se ela está barata e qual é a porcentagem abaixo ou acima da média do mercado. Então aqui nós vemos o múltiplo do EBITDA, onde ele atinge 11,8 para o Allianz Sonai, enquanto a média é 15,5, isso mostrando uma margem de menos 24%, ou seja, se a gente analisar apenas o EBITDA, ela está abaixo do valor de mercado. Quando nós vemos o EBIT, ela tem um EBIT de 17,6, enquanto a média do mercado é 18,2, no caso dando uma margem de 3%.
E quando nós vemos a parte de receita, o múltiplo de receita é de 6,4, enquanto a média de mercado é de 11,5, dando uma margem aqui de menos 45%. Porém, quando nós analisamos a parte de PL, como vocês viram aqui, o PL do Allianz Sonai é de 59,49, enquanto a média de mercado é 30,86, e isso no caso dá um valuation mais caro em torno de 93%. Isso mostrando que o PL muitas vezes pode enganar quando os outros indicadores podem mostrar que essa empresa pode estar abaixo de valor de mercado. Mas como vocês devem saber, apenas isso não indica se você deve comprar ou se você deve vender a empresa. Bom, vocês sabem que eu não dou recomendação para comprar nem para vender, mas eu dou aqui algumas variáveis que podem mostrar que essa empresa pode subir ou, no caso, que ela pode descer. O principal motivo que ela pode, no caso, crescer de preço, no caso, é seus novos projetos. Se eles conseguirem concluir seus novos projetos, eles vão mostrar novas fontes de renda, eles vão mostrar uma capacidade de execução no mercado. Isso vai aumentar a sua resiliência e também, no caso, vai ajudar eles nas possíveis crises que podem acontecer no futuro, pois se você tiver uma crise que pode fechar todos os shoppings como nós tivemos, eles ainda vão poder ter receitas em outros ramos, o que é muito bom. Mas agora aqui alguns motivos que também podem fazer com que essa ação, no caso, caia. No caso, se eles acabarem não tendo uma perfeição na sua execução estratégica, em todas essas áreas de residência, de hotelaria e também, no caso, na parte corporativa. Eles são bem conhecidos na parte de shoppings. Esse é um mercado não totalmente, mas é um mercado diferente. No caso, eles precisam executar esses projetos com perfeição para mostrar ao mercado que eles sabem o que eles estão fazendo. E no caso, eles precisam ter uma expertise nessas áreas, em todas essas áreas que eles estão expandindo. E aliás, como terceira variável, também é um agravamento da crise. Nós podemos ter um agravamento ainda mais aqui dessa pandemia, o que pode fazer com que eles não consigam mais ter o volume, não consigam ter a demanda dentro dos seus shopping centers, o que pode, no caso, ter um impacto no preço da ação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês querem conversar comigo, eu vou deixar aqui o link de um grupo que eu faço parte no Telegram, chamado Ações em Foco. Não é meu grupo, mas eu sempre estou ativo lá, respondendo perguntas e, no caso, também interagindo com o pessoal. O link estará na descrição. E se você gostou desse tipo de análise, não se esquece que aqui eu tenho no meu canal outras análises. Estou colocando aqui do lado 2 análises que eu fiz anteriormente sobre outras empresas. Pessoal, até a próxima!